Boas-vindas a mais uma exploração visual. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível para descobrir a sofisticação daquelas civilizações que já dominavam as Américas muito antes do século XV. Sabe, é super comum a gente ter uma visão meio simplista da história desse período, né? Mas, olhando os dados e as evidências arquitetônicas que temos hoje, a realidade era outra. Era um negócio incrivelmente complexo e avançado. Então, bora mergulhar direto nisso e ver o que os registros históricos realmente contam pra gente. Para começar, tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer: quem de fato morava por aqui antes de 1492? Ao contrário daquele velho mito de um continente vazio e intocado, as estimativas mostram que as Américas no século XV tinham nada menos que uns 50 milhões de habitantes. E a gente não está falando de pequenos grupos isolados não, tá? Eram centenas de sociedades super complexas com engenharias gigantescas e sistemas econômicos super intrincados. E aqui a gente já esbarra no nosso primeiro ponto crucial. Nos livros de história, a gente sempre lê o termo povos pré-colombianos, certo? Bom, os estudos modernos criticam bastante essa expressão. Por quê? Porque é um termo totalmente eurocêntrico. Ele basicamente pega milhares de anos de história e dezenas de culturas maravilhosas e define tudo isso só com base na chegada de Cristóvão Colombo. E isso acaba apagando a identidade própria e as conquistas incríveis de cada um desses povos nativos. O nosso roteiro de hoje está dividido assim. Primeiro, repensando a América Antiga. 2, Maias e a relação com o tempo, números e escrita. 3, Astecas, com seus deuses, mercados e códices. E 4, os Incas, detalhando a engenharia, os quipos e os chasques. Parte 1. Repensando a América Antiga. Olha, o passo mais importante aqui é literalmente virar a chave da nossa perspectiva. Para entender de verdade a escala gigantesca dessas civilizações, a gente precisa deixar aquelas narrativas tradicionais europeias de lado e focar no que essas sociedades construíram, organizaram e registraram por conta própria. Parte 2. Maias. Tempo, números e escrita. E, sinceramente, não tem lugar melhor para começar do que com a civilização maia, que teve o seu grande auge ali entre os séculos 3 e 10. O mais fascinante quando a gente olha para a pirâmide de Kukulcã é que ela é a prova física de uma escala urbana impressionante. Os maias habitavam um território gigante que hoje pega a Península de Yucatán, a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e um pedaço do México. E um detalhe bem importante: diferente de um império todo centralizado, a organização política deles funcionava através de cidades-estados independentes. Cada uma tinha o seu próprio governo e esses centros cerimoniais imensos. Mas aí fica a dúvida: como eles sustentavam essas verdadeiras metrópoles? A resposta está numa agricultura absurdamente avançada, que era a base de toda a economia deles. A galera cultivava de tudo um pouco: milho, feijão, tomate e também batata e mandioca. Era esse motor agrícola fortíssimo que dava toda a estabilidade para que essas cidades independentes pudessem focar no desenvolvimento de outras ciências e tecnologias. E uma dessas ciências, claro, era a astronomia. A observação do céu era feita com tanta precisão que eles criaram o Hab, um calendário simplesmente formidável. Esse número 365 não é nenhuma coincidência. O calendário deles tinha exatamente essa quantidade de dias. Eles usavam isso para quê? Para organizar nos mínimos detalhes a época de plantar, de colher e para marcar certinho os períodos astronômicos críticos, tipo os equinócios e solstícios. Agora, o que explode a cabeça é como eles conseguiam calcular tudo isso. O sistema de numeração maia é considerado um dos mais brilhantes do mundo antigo. Pensa nos numerais romanos. Eles não têm um zero, o que vira uma bagunça para fazer conta mais avançada, né? Já os maias inventaram o conceito matemático do zero num sistema de base 20. Foi um salto intelectual gigantesco que permitiu que eles fizessem cálculos pesados de engenharia e astronomia, um negócio muito à frente do seu tempo. E junto com essa matemática toda, tinha a escrita. Esse sistema maravilhoso de hieróglifos era ideográfico, ou seja, representava ideias. E no dia a dia, para que eles usavam tanto a escrita quanto a numeração? Bom, basicamente para organizar as trocas comerciais, registrar o pagamento de tributos, controlar estoques e administrar essas cidades enormes. Até hoje, vários desses símbolos ainda estão sendo decifrados pelos pesquisadores. Parte 3. Astecas. Deuses, mercados e códices. Dando um salto agora para o século XIV, a gente volta nossos olhos lá para o centro do continente, no atual México, para explorar o poderoso Império Azteca. A tradição oral deles é incrível. A lenda diz que os astecas foram guiados pelas suas divindades até a região do Lago Texcoco. Eles precisavam caminhar até ver exatamente essa cena da visão: uma águia pousada em cima de um cacto, devorando uma serpente. E quando acharam isso, foi ali mesmo que fundaram a capital, Tenochtitlan. Eles literalmente transformaram uma ilha num dos maiores centros urbanos do mundo inteiro na época. O mais legal da sociedade asteca é a sua dualidade.
De um lado, a gente tem uma religiosidade politeísta super profunda. Basicamente, a vida deles, e até a construção das pirâmides alinhadas com as estrelas, girava em torno dos deuses, do sol, da guerra, da chuva e até do comércio. Mas, do outro lado, tinha um pragmatismo impressionante com o registro minucioso da economia. O sagrado e as finanças andavam de mãos dadas. E é exatamente nesse lado mais pragmático que entram os famosos códices. Esses documentos super detalhados e visuais eram tipo os livros caixa oficiais do Império. Era através dos códices que os astecas rastreavam tudo: a produção agrícola, as trocas cotidianas e até aquelas quantidades gigantescas de tributos, como escudos e cereais, que eles cobravam das cidades que conquistavam. Era um sistema de controle fiscal assustadoramente eficiente. Sabe, o comércio era o grande coração da sociedade asteca. As pessoas iam para mercados gigantescos para trocar tecidos, cerâmicas, comida. Mas tem um detalhe fascinante aqui. Como não existia dinheiro em moeda metálica, igual a gente conhece hoje, a principal moeda do império eram os grãos de cacau. Sim, cacau. Era uma solução genial para manter toda a engrenagem econômica funcionando a todo vapor. Parte 4. Incas, engenharia, quipos e chasques. Saindo do México e descendo lá para o sul, a gente chega na vastidão montanhosa da região andina. Foi lá, se estendendo por mais de 3.000 quilômetros, que o Império Inca brilhou. O coração do Império Inca ficava no Vale de Cusco, e eles se expandiram tanto que chegaram a ter cerca de 12 milhões de habitantes. O governo era super centralizado na figura do governante máximo, o Sapa Inca. E a sociedade era dividida de um jeito bem rigoroso. Por exemplo, a base do império, o grupo dos trabalhadores, tinha funções muito bem definidas. Eles precisavam plantar, servir nas forças militares e construir as grandes obras públicas. O pagamento dos tributos deles era feito justamente através dessa força de trabalho e da produção agrícola. E já que falamos em obras públicas, não tem como não citar Machu Picchu. A técnica de construção deles é de cair o queixo. Eles pegavam blocos de pedras gigantescos e encaixavam uns nos outros com uma precisão cirúrgica, sem usar absolutamente nenhuma gota de argamassa ou cimento. O que isso demonstra? Um nível de conhecimento técnico e de engenharia que até hoje deixa os especialistas perplexos. Não é à toa que essas estruturas resistem aos terremotos dos Andes há séculos. Só que para governar 3.000 quilômetros de pura montanha não basta construir parede boa, né? Tem que ter comunicação rápida. É aí que brilham os chasques. Eles eram basicamente uma tropa de elite de corredores. A importância deles era vital. Através de um sistema de revezamento insano pelas estradas andinas, eles garantiam que mensagens e até objetos chegassem voando até o imperador. Isso mantinha o império sempre conectado e pronto para qualquer emergência. Mas espera aí, como é que o Sapa Inca controlava tudo isso? E o que os chasques carregavam? Se eles não tinham uma escrita tradicional? A resposta é o quipu. Ao contrário do que pode parecer, esse conjunto super complexo de cordas amarradas não era decoração. Era um instrumento administrativo poderosíssimo, essencial para organizar o comércio e a contabilidade inteira do império. Na prática, o quipu era tipo um computador analógico da época. Olha como funcionava a lógica. A posição e o tipo de cada nó registravam dados quantitativos, usando um sistema decimal perfeito de base 10, inclusive deixando cordas sem nós para representar o zero. Já as cores e até a grossura das cordinhas indicavam dados qualitativos, ou seja, o que exatamente estava sendo contado. Com isso, os incas rodavam um verdadeiro banco de dados para fazer censos da população, controlar o estoque de armas e medir toda a produção das safras agrícolas. Genial! As fundações esquecidas. Chegando aqui na reta final da nossa análise, fica muito claro que o continente americano entre os séculos X e XV não era um lugar atrasado. Muito pelo contrário, era um epicentro global de inovação, ciência, engenharia pesada e uma administração pública invejável. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocativa para pensar. Quando a gente olha para a nossa agricultura de hoje, para os cálculos matemáticos que usamos, para a engenharia dessa engenharia antiga, é inevitável se perguntar: até que ponto a sofisticação do nosso mundo moderno não está construída em cima dessas fundações brilhantes que, infelizmente, ficaram esquecidas antes de 1492? A complexidade e a grandeza das Américas sempre estiveram por aí, só precisava a gente olhar com mais atenção. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração com a gente.